Mateus capítulo 24, Mateus 24. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Senhor Deus mandará o seu Filho arrebatar a sua igreja. No final, eu coloquei um pouco mais, mas é o que está na palavra, amém? João capítulo 14, João 14, palavras do Senhor Jesus para o nosso coração. Palavras que confortam, palavras que exortam, palavras da vida. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, Senhor, por essa palavra confortadora. O Senhor está preparando lugar para a tua igreja. O Senhor está preparando lugar para ti. O Senhor Jesus está preparando um lugar para você, igreja. Ele está preparando um lugar. Quando este lugar estiver preparado, Ele voltará para te buscar. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado pela certeza que o Senhor nos dá nesta manhã, que o Senhor virá nos buscar. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém? Que alegria estarmos de manhã aqui. Eu quis ler João 14, porque aqui na parábola das 10 virgens, está falando da igreja, irmãos. É muito triste o Senhor Jesus falar que no meio da igreja, 50% das pessoas não são sábias, são loucas. É o Senhor Jesus que está falando. Aqui Jesus está falando que a igreja está indo ao encontro dele. Eu sei que quando você nasce, há uma contagem regressiva para o encontro com o Senhor. Muitos vão encontrá-lo no trono branco, mas aqui está falando de um encontro antes do trono branco. No trono branco, as nações serão julgadas. As nações serão julgadas.
E João tem a visão do Apocalipse, ele fala da grande tribulação, que havia uma quantidade de pessoas que não se podia enumerar, eram milhões, milhares de milhares, que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Na grande tribulação vai haver salvação, e é milhões de milhares, mas antes dessa grande tribulação, antes deste trono branco, vai haver um arrebatamento da igreja. E a parábola das 10 virgens fala do arrebatamento. E eu quis ler João 14, porque João 14 fala de Jesus, que ele foi preparar lugar quando Maria foi desposada por José. Estou falando de Maria porque de Maria e José veio Jesus. É claro que de Maria e Deus veio Jesus. José foi um pai emprestado. Mas quem é pai de Jesus é Deus. Quando Maria foi desposada por José, José foi preparar-se, foi arrumar uma casa, foi, né? Assim como a mulher, hoje as moças não fazem mais isso. Fazer um enxoval. As mães estão errando, não ensinando as filhas a se prepararem para o casamento. Ter o seu enxoval, tudo preparado, porque o noivo vai vir buscar. E Maria estava se preparando. Ela estava noiva, ela estava desposada, só faltava mesmo o noivo vir buscá-la. O casamento judaico é desse jeito. A moça e o moço já estão prometidos um para o outro, já estão praticamente casados. Só falta a cerimônia final. O noivo vai preparar a casa, vai preparar o lugar aonde vai levar a sua noiva, vai comprar a máquina, vai comprar a cama, o fogão, vai preparar a casa, vai pintar a casa, vai arrumar tudo. E a hora que tiver tudo preparado, ele vai vir buscar. Jesus foi preparar um lugar para nós. E quando esse lugar estiver preparado, ele como noivo virá buscar a sua noiva, que somos nós, igreja. Mas tem algo importante e interessante. No casamento judaico, quando isso acontecia, quando o noivo estava vindo, estava pronto para chegar, ele mandava o amigo do noivo. O amigo do noivo hoje é o Espírito Santo. E ele vai gritar, o noivo está vindo, a noiva vai ouvir, a noiva vai pegar todos os seus pertences, tudo que ela preparou, e ela vai de encontro com o noivo, encontrar-se com o noivo. Quando você nasceu de novo, você faz parte desta noiva, você está indo ao encontro. Mas aqui na parábola, em qual grupo você está? Das virgens nécias ou das virgens loucas? E eu estava lendo aqui, nunca me passou isso pela cabeça, mas o Senhor me falou. Por que tem colocado aqui no verso 2, 5 dentre elas eram nécias? Por que vem as nécias antes das prudentes? E o Senhor falou, as pessoas que são loucas são conhecidas pelos seus atos. E as pessoas sábias, elas passam muitas vezes incólume, desapercebidas, mas elas são preparadas, elas são sábias. Você sabe se a pessoa é prudente ou não é prudente. A pessoa que é prudente não precisa ser reconhecida, mas elas também são reconhecidas pelas suas atitudes. Virgem fala de pureza. Todos os 10. A completude, 10. E é tão interessante quando algo não está fora do normal, é ressaltado. Tinha um rei lá, inimigo, que tinha 12 dedos, mas o certo é 10. 10. A completude é 10, mas nessa completude vai faltar 5, porque 5
não são prudentes. A prudência está relacionada a ter óleo. E o óleo fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é esta pessoa tão negligenciada por nós, muitas vezes. E quando fala de pureza, fala de algo que Deus requer de mim e de você. Há atributos que só a Deus pertencem, são exclusivos de Deus. Deus tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele é santo. E Ele exige, Ele manda, sede santo, porque eu, Senhor, sou Deus, sou santo. As 10 virgens têm santidade, pelo menos 5 têm santidades, porque as 5 têm óleo. Talvez no início da sua conversão, as 5 nessas teve um encontro com Deus, mas ela se perdeu porque todas adormeceram. A Bíblia nos diz que, não é, que Deus faz nascer o sol sobre justo e injusto. Esta mensagem eu preguei numa igreja batista ali dos 5 conjuntos, acho que foi dia 6. Deu aquela chuva, não deu aquela chuva forte em Londrina, e aí acabou a energia. E eu sou professor de uma escola, e aí eles mandaram eu ir lá, porque eles iriam recolher no bairro onde a minha escola faltou energia, estava tudo lá sem energia, para não estragar a carne, perder a carne, foram lá recolher a carne, Cido. E aí eu achei que tivesse tudo zerado, estava tudo certo. Fui pregar na igreja, que é próximo da minha escola, estava nas trevas, estava escuro. E aí o pastor fez um comentário comigo e diz assim, lá em Rio Bonito? Lá em Rio Bonito, pastor Jânio, aconteceu aquele tornado, houve uma destruição total. Deus não estava lá, Deus não tem uma igreja lá. Essa foi a palavra do pastor. Deus não tem uma igreja lá? Eu falei assim, Deus tem uma igreja lá. E eu falei, e provavelmente essa igreja foi livre, porque Deus faz cair o sol sobre justos e injustos, e a chuva sobre justos e injustos também. Aí na segunda-feira, Deus testificou comigo essa palavra que eu falei para o pastor. A irmã Zilda falou assim, Jânio, o meu irmão é pastor lá nesta cidade. E aí ela mostrou a foto da igreja onde o irmão dela que é pastor, a torre estava retorcida. O teto foi levado embora. Ficou só as paredes. A casa do pastoral, onde o pastor morava, que é próximo da igreja, não aconteceu nada. Falou, Jânio, para não dizer que não aconteceu nada, só 2 goteiras existiam na casa. Mas Deus livrou meu irmão. Eu falei, Deus não nos livrará da tribulação, mas na tribulação Ele nos livrará. Eu glorifiquei a Deus, falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Todas adormeceram, as lutas virão sobre todos. Como que você vai ter? Você vai ter, a hora que você acordar, despertar na tribulação, haverá óleo, haverá comunhão com o Espírito Santo, haverá presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida, ou você vai ter que voltar para a igreja aprender as primeiras letras do Evangelho? Vai encontrar a igreja aberta, vai encontrar quem ficou. Aqui, meus irmãos, está falando do arrebatamento. É interessante essa palavra que Jesus está falando, porque essa palavra se iniciou no capítulo 24, no primeiro versículo, que diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo.
Aquele templo foi construído para permanecer por milhares de anos em pé. As suas pedras eram pedras que pesavam toneladas, não era tijolo não, pedras encaixadas uma do lado da outra, não dava nem para pôr um papel sulfite entre elas. E eles, porque o judeu era Deus no céu, o templo na terra. Eles mostravam, eles tinham orgulho daquilo dali. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E isso aconteceu. Mas no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí Jesus começa a falar o que nós lemos aqui, faz parte dessa conversa. Jesus fala dos princípios de dores. Aqui ele fala geral. Aqui ele também fala até do arrebatamento, que nós vamos mostrar para você. Mas quem tem a visão, a revelação do que é o arrebatamento foi o apóstolo Paulo. Foi aquele perseguidor, o ex-perseguidor, o apóstolo Paulo. E ele começa a falar, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Igreja de Deus, saiba que a operação do engano está hoje mais presente dentro das igrejas do que lá fora no mundo. Tem muita gente querendo ser enganado, está sendo enganado, não quer ouvir um evangelho que denuncia o pecado, não quer ouvir um evangelho dizendo assim, olha, coloca a tua vida a prumo porque o Senhor está voltando e Ele levará um povo santo. Não, eles querem ouvir uma palavra que massageia o seu ego, que diz, você é próspero, você é de Deus, você tem muita coisa boa em você, e a pessoa está de parede e meia com o capeta, vivendo uma vida de pecado e dizendo que é crente. Sim, 5, metade, são nécias, são loucas. Mas há também prudentes. Na igreja nós vamos encontrar pessoas que estão buscando ter comunhão com o Espírito Santo, mas nós vamos encontrar pessoas que estão buscando uma vida de prosperidade aparente. Jesus mesmo falou em Mateus 6, nós não podemos adorar a dois senhores, ou vamos agradar a um e devotar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis. Tem muita gente disfarçado de crente, mas não é crente. Eu sempre disse, até cachorro entra dentro da igreja e é cachorro. Não mudou a sua natureza. Então, dizendo que às vezes um animalzinho, não chamando você de cachorro, mas a Bíblia fala lá em Apocalipse, ficarão de fora os cães. Então não estou falando errado, mas eu não quero te ofender. Mas se entrar aqui na igreja tem um gato. Aqui na igreja tem um gatinho. Não sei se vocês viram o gatinho ali na frente. O gatinho fica à noite, tá? Você quer ver o gatinho, ele fica de noite ali. De noite ele tá ali. Ele sempre tá aqui, mas ele é gato, ele não deixará de ser gato. Mas a oportunidade de ter vida transformada é aqui dentro da igreja. E a santidade é pré-requisito. A santidade é pré-requisito. O Salmo 24 diz, quem subirá ao monte santo do Senhor e quem estará nele? Vamos ler isso aqui. Quem subirá ao monte santo do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Não é subir. A gente canta, quero subir no Monte Santo do Senhor, né? Nós queremos subir, mas nós queremos ficar lá. Eu quero ficar lá. Não quero sair. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Há uma pergunta.
E há uma resposta, o que é limpo de mãos. Levanta a sua mão aí. Sua mão está limpa. Levanta as duas. Levanta as duas. Você pode levantar as mãos e dizer, minhas mãos são limpas, Senhor. As mãos falam do corpo. Há uma santidade nesse corpo. A gente na escola dominical, nós aprendemos que nós somos espírito, alma e corpo. Apesar de falarmos de acordo com Tessalonicenses, capítulo 5, mesmo Deus da paz o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis. Fala, guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Irmãos, esse corpo vai sair da sepultura. Ai, pastor, mas tem gente que cremou. Você é pó, voltou para o pó. E o pó vai voltar, vai ser. Deus é poderoso para fazer do pó um novo corpo. E a alma vai vir sobre este corpo, o espírito vai lá seu corpo. E é esse corpo que será apresentado a Deus. Então o seu corpo é para o Espírito Santo, é para Deus. O teu corpo é instrumento de justiça. A Bíblia, hoje nós falamos aqui, Romanos capítulo 6, que nós devemos não deixar reinar o pecado em nosso corpo mortal. Esse corpo é mortal, mas a alma e o espírito não. A alma e o espírito não morrem. Esse corpo vai para a sepultura. Se morrer, vai para a sepultura. Mas quando Jesus vier nas nuvens e tocar a trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Irão ao encontro do Senhor nos ares. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Lá em Rio Bonito aconteceu aquela tragédia. Aqui aconteceu esse vento aqui. Ficou não sei quantos dias. Fui pregar lá na igreja, não tinha nem energia. Estava luz de vela. A gente estava na luz de vela, brisou lá na igreja. Na outra rua lá havia a luz do poste lá acesa. Mas ali estava treva. Não tinha luz. Aí eu falei para o pastor, nós estamos numa cidade, uma das primeiras cidades do sul, e ainda não tem energia aqui, pastor. Não tem energia. Por que você está falando isso, irmãos? Os sinais da vinda do Senhor Jesus estão aí. E o sinal mais gritante para mim e para você, que nós lemos aqui, é o engano. É o engano, é a meia-verdade, que é a mentira mais forte, é a meia-verdade. Quando Jesus fala dos sinais, fala que muitos serão enganados. Fala para o teu irmão, eu não quero ser enganado. Fala, eu não quero ser enganado. Eu não quero ser enganado, eu quero ser prudente. E outro sinal, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você quer ver essa palavra se cumprindo? É só você ir lá, passar de carro no semáforo do Marista. É só você passar no semáforo do Marista. Você vai fechar o seu vidro e não vai ouvir aquela pessoa pedindo. Ah, pastor, mas a gente dá dinheiro, a gente não sabe, essa pessoa está... Sim, o amor esfriou. Você não acredita mais no que as pessoas falam. Nem eu acredito. Nem eu acredito. Um dia, Marina, tinha uma mulher lá que pedia, uma mulher forte, sabe? Fortona, vou dizer gorda mesmo. Aquela mulher colocava lá aquele bilhetinho que ela era muda.
Aí um dia eu estou no mercado, aquela mulher conversando, comprando as coisas. Desliga o pastor Jonas aí. Então o amor está esfriando, irmão. O amor está esfriando. O amor esfria dentro de casa. Há uma indiferença, às vezes, dentro de casa, nossa, em relação à família, em relação ao filho, em relação a pai e a mãe. Você não cuida do seu pai, você não cuida da sua mãe. Você espera que o outro cuida. Vamos parar por aí. Mas Jesus falou, agora eu estou no capítulo, no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O Filho aqui é maiúsculo, é Jesus. Fala assim, Jesus estava na carne. Jesus estava na carne, falando aos seus discípulos. Falando aos seus discípulos. Ele falou, nem eu sei o dia que eu vou voltar. Ah, mas Jesus não é Deus? Aí você vê que alguma coisa foi vedada a Jesus não saber, estando ele na carne. Esse mesmo Espírito que revela as coisas falou para ele assim, olha, fica aqui. Lá em Betânia, o teu amigo Lázaro vai morrer. Fica aqui. Porque essa morte é para a glória. E você vai no quarto dia despertá-lo. Porque eu vou derramar sobre você o poder da fé. Eu não estou falando do Cristo que estava naquele homem, Jesus. Estou falando de Jesus. E Jesus foi lá, falou para a irmã de Lázaro, falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o senhor teria curado. Aí Jesus, essa morte não é para a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sim, Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá. Olha, Lázaro creu em mim e agora ele está morto e ele vai ressuscitar. Lázaro, vem para fora! O poder da fé entrou e aquele homem saiu de lá de dentro. Jesus não sabia, mas em Atos, capítulo 1, os discípulos falaram assim, agora ele vai falar para nós. Agora ele vai falar, porque aquele dia lá ele não falou. Lá no Monte das Oliveiras ele não falou. Atos capítulo 1, o verso 6. Estavam, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Daquele dia e hora ninguém sabe. Você não compete você a saber o tempo. Aqui os tempos e as épocas. O que é nos dado e os sinais. Igreja, abre teu olho. Na pandemia, o povo ficou com medo. O povo falou, Jesus está voltando, né? Porque os sinais de doenças, de pragas, tá acontecendo. E o povo, depois que acabou a pandemia, o povo sumiu da igreja. O povo sumiu da igreja. Falando isso é conversa, Jesus não voltará. Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar. Mas a palavra de Deus nos diz assim, há todavia uma coisa, amados,
que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Igreja, eu quero só dar uma notícia para você. Quando isso acontecer, você vai estar arrebatado com o Senhor, já está nas bodas, viu? Viu? Você vai estar no céu. Esse que está falando da segunda volta de Jesus. Está falando depois da grande tribulação. Agora, o que compete a mim e a você? O que compete a mim e a você? Ele falou que ele foi preparar lugar. Pergunta para o seu irmão, você crê que o Senhor está preparando um lugar para você? Eu sou noiva, você é noiva, igreja. Abre as suas mãos. Que obras tem aí que Deus está mandando você preparar? Ele foi preparar lugar, mas a noiva também está se preparando para encontrar com o noivo. Pergunta para o teu irmão, você está se preparando para encontrar com o Senhor? Você está se preparando, igreja? Você está se preparando, igreja? Amém ou não amém? Aquele que tem mãos limpas. A sorte que eu transcrevi. O Senhor tá, eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. O que é limpo de mãos e puro de coração. Essa pureza que é vista. Por isso que eu mandei ver que ele levantar as mãos. Essa pureza e é vista por todos. É resultado do coração limpo. Porque dentro do teu coração habita uma pessoa santa. Dentro de você habita uma pessoa santa, uma pessoa imaculada, uma pessoa 100% santa. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E se você está com as mãos limpas, esta palavra vai acontecer e está acontecendo com você. Rios de água viva fluirão do interior de todo aquele que tem bebido dessa água. É rios, então é puro de coração e limpo. Vai fluir, vai fluir, vai fluir as obras. Ó, irmãos, eu não posso deixar de falar, mas volta lá para Mateus 24. Nós estamos falando aqui da parábola das 10 virgens. Jesus falou da parábola da figueira. Aprendei, verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Não vos compete saber as épocas e as estações que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade. Aqui a figueira floresceu. Qual que é o símbolo do Brasil? Vamos ver quem que é patriota aí. Qual que é o símbolo do Brasil? A árvore chamada pau-brasil. Qual que é o símbolo de Israel? É a figueira. Aqui é a figueira em Israel. Israel floresceu em 1948. Israel floresceu, aleluia. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não
passarão. Verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas a palavra de Deus nos fala que esse povo que viu a figueira florescer, é essa geração que viu a figueira florescer. Você viu a figueira florescer, ela já deu fruto. Irmãos, Israel tem um sistema de defesa que nenhum mundo tem. Israel exporta as laranjas. Nós, quando fomos em Israel, nós fomos no Monte das Oliveiras, no Monte das Bem-aventuranças, não no Monte das Oliveiras, no Monte das fomos também lá, no Monte das Bem-aventuranças. E lá havia plantações de laranja e a gente viu aquelas mangueiras que ficava gotejando água no pé da laranja para poder dar fruto. Israel exporta medicina. O problema de Israel é a água, ele dessaliniza a água do mar, há usinas de dessalinização. Agora eles estão colocando água no Mar Morto, água dessalinizada. A figueira floresceu e deu fruto. A figueira floresceu e deu fruto. Em verdade, verso 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A geração que viu a figueira florescer. Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. É por isso que eu e você precisamos estar preparados. Eu li, segundo a Pedro, que ele virá como ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão virá, mas você põe guarda, você fica em sentinela. Às vezes eu estou em casa, Maurinho, ouço um barulho lá na rua, eu saio na janela para saber. Ângela, você fechou o portão? Eu quero dizer para você que o ladrão, o diabo, ele entra até com o portão fechado. Então cuida da sua vida. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Eu quero terminar para dizer algo para você que está aqui no capítulo 24. Já li o verso 36 e vou lê-lo de novo. Vou ler o 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não vai passar a palavra. Muitos acham que a sua volta está tardia. Muitos a têm por tardia, mas o Senhor cumpre a sua promessa. É essa palavra profética que foi dada. Eu misturei aqui, está misturado, então você quer saber mais sobre escatologia, lê mais a Bíblia ou vamos conversar um pouquinho mais. Jesus fala da sua primeira volta e da segunda volta. Lá em 2 Pedro que eu li, fala da segunda volta. E Zacarias fala que ele vai botar o pé no Monte das Oliveiras. E o monte vai rachar no meio. Mas o que é sinal para mim e para você, que eu quero ler agora? Mas a respeito verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nós lemos, Atos, e eles pensaram que Jesus iria contar. Jesus falou assim, não compete a vocês. Agora eu sei, porque eu saí dessa carne, mas não compete. O que compete a mim e a você é vigiar e orar. É vigiar, porque nós não sabemos. É o que está no 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas Ele nos deu os sinais estão acontecendo aí. Estão pipocando. O Trump faz parte do sinal, o Lula faz parte do sinal, faz parte.
o STF faz parte do sinal, tudo faz parte. Você, igreja, faz parte do sinal. E fala assim, eu estou no grupo das 5 virgens prudentes. Eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala comigo. O Espírito Santo de Deus flui dentro de mim. O Espírito Santo de Deus me guia em toda a verdade da palavra de Deus. Porque essa é a função. O Espírito Santo de Deus me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu estou convencido. E Ele glorifica o nome do Senhor dentro de mim e no meio do seu povo. Aleluia, mas aqui, olha. Pois assim, o que eu quero dizer está no verso 37 e 38 e 39 de Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Como foram, aqui está dito, portanto, assim como foram nos dias de Noé, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quanto veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles não perceberam. Sabe por quê? Porque Noé pregou 120 anos. Não havia chuva sobre a terra. Esse louco está falando que vai chover. Esse louco está falando que Deus vai destruir essa terra com o dilúvio. Esse louco está dizendo que Jesus vai voltar. Aconteceu a pandemia, não aconteceu nada. Nada aconteceu. Aconteceu lá aquela tragédia, aquele cataclisma lá em Rio Bonito. Jesus não voltou. A guerra na Ucrânia está não sei quantos anos, não acontece nada. Irmãos, Jesus está voltando. Uma das coisas é a fé está esfriando também. Porque um dos sinais achará fé na terra quando o Senhor voltar. Você já não tem mais fé. Você não acredita nessa palavra. Você é um daqueles que quer explicação de tudo. Se você vier conversar comigo, eu falo só isso. A Bíblia ela é literal. A Bíblia fala para mim que eu vou falar até o que está na palavra, deparou o Senhor um grande peixe, no sentido de preparar para engolir Jonas. Se falar para mim que uma sardinha engoliu Jonas, eu acredito, porque está na palavra de Deus. Não estou querendo... mas foi uma baleia. Mas na garganta da baleia não passa. Irmão, a palavra diz, a palavra é literal, ela se cumpre. Foi Deus que preparou aquele grande peixe para engolir Jonas. Ele falou, ele vai voltar. Os sinais estão aí. Você não precisa ir longe na sua casa, a incredulidade na sua casa. Gente que maldiz, gente que ama o pecado, faz parede e meia com o pecado, está dentro da sua casa. Gente que é rebelde a pais e mães. Gente que... irmãos, tá tudo acontecendo. Mas você quer que aconteça tudo ao mesmo tempo para você acreditar? Não vai ser assim. Não vai ser assim. A Bíblia fala que os inimigos serão os da própria casa. Está acontecendo isso já. Você vai falar de Deus, as pessoas brigam, as pessoas não querem ouvir, elas querem continuar no pecado. O rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão tocando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar.
Você ouve o teu nome está chamando, eu só quero que isso aconteça no arrebatamento. Porque se for na segunda vinda, você ficou para a grande tribulação. Eu não quero que você fique para a grande tribulação. Eu não quero ficar para a grande tribulação. Porque se Deus não abreviasse aqueles tempos, ninguém se salvaria. Porque ele abreviou, milhões de milhares foram salvos. Essa foi a visão que João teve. Eu quero terminar dizendo o que está na palavra de Deus. Quando foi dito, o noivo está voltando, as virgens prudentes se levantaram e foram ao encontro do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As lâmpadas. Quais são as lâmpadas? É a nossa vida, é o nosso espírito. O espírito é a lâmpada que Deus colocou dentro de nós. Se Jesus está dentro de você, você está preparado. Você está preparado. Talvez o que você precisa, como eu e você precisamos, viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Vamos levantar para a oração. Eu quero que você se olhe agora. Eu quero que você se olhe agora. Isso é profético agora. Eu quero que você se olhe. Você está com vestes limpas. Pastor, o senhor está vendo vestes brancas, a irmã está com veste preta. Eu estou falando de uma veste espiritual. Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Se você estiver assim, você está preparado quando o arcanjo tocar a trombeta e Jesus vier nas nuvens. Se você estiver vivo, você vai ser arrebatado. Mas se você for embora, estiver na sepultura, aonde você estiver, a tua alma e o teu espírito vai encontrar o teu corpo. E essa triunidade que Deus fez estará com ele. O teu corpo é para o Senhor. O teu corpo é para o Senhor. Você é santuário do Espírito Santo. Você é santuário, você é casa do Espírito Santo. Cuida deste corpo. Zela deste corpo. Talvez a tua pressão alta que você tenha é porque você come muito e come muito sal. Para de comer sal. Para de estar comendo muito sal. Talvez você está sem saúde porque você não tem regras. Bota esse corpo em regra. Este corpo é como uma criança mal educada e indisciplinada que precisa de disciplina. O teu corpo precisa de disciplina. Bota disciplina neste corpo, porque ele carrega a pessoa mais preciosa que Deus deu para mim e para você, que é o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito. Feche os seus olhos agora. A palavra de Deus nos diz assim que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.